Bom, então, para constar aí na nossa gravação, eu vou repetir, né, então, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 5, que é a parábola do mal rico. E depois desse livrinho aqui, chamado Luz no Lar, eu vou ler o capítulo 39, intitulado História de um Pão. Então vamos ao Evangelho. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água, para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola foi anotada por Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. E nós vemos aqui, nós que sabemos que não há um local estipulado para sofrimentos eternos, até porque os sofrimentos não serão eternos para ninguém. Essa parábola é uma alegoria da lei de causa e efeito. Então, aquele que na terra suporta resignadamente os sofrimentos que lhe cabem, seja por expiação de um passado culposo, seja como prova da aquisição de virtudes que lhe poderão colocar numa condição espiritual superior. Esse encontra consolação.
Ao contrário, aquele que, tendo tudo recebido aqui, vive sensualmente, egoisticamente, não desenvolve qualquer espécie de compaixão pelo seu próximo, fazendo então mau uso dos recursos que lhe chegaram às mãos por empréstimo de Deus, esse vai encontrar sofrimento e adversidade. No entanto, todos nós, espíritos criados pelo amor de Deus, somos destinados a uma felicidade eterna e imorredoura, que, contudo, cabe a nós construirmos através dos esforços por harmonizarmos-nos com as leis de Deus. Então, quando nós, independente do que nos motivou, seja por ouvirmos as lições de espíritos mais evoluídos, seja por através de experiências dolorosas, mas quando nós harmonizamos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes às leis de Deus, leis que foram exemplificadas por Jesus na sua passagem aqui pela Terra. Então, ele exemplificou para nós a tolerância, o perdão, a compaixão, a doçura, a pureza, a fidelidade a Deus. Tudo isso, tudo que nós podemos resumir como sendo amor, Jesus exemplificou para nós. Quando nós nos dispomos a seguir-lhe os exemplos, nós então conquistamos uma condição de felicidade. Digo isso para que a parábola, e essa história que foi lida, ela é uma parábola, né? Então é uma alegoria que o Cristo nos apresenta com a intenção de ensinar-nos algo. No caso aqui, nós utilizarmos os recursos que Deus nos empresta, não apenas no nosso próprio benefício, mas no benefício de outras pessoas que nós podemos aliviar, podemos ajudar. Mas que não fique a impressão de que Lázaro, após essa existência, digamos, equivocada, uma existência de erro, de afastamento das leis de Deus, nem por isso Lázaro encontra-se esquecido de Deus. E ele terá, provavelmente em condições mais difíceis, uma oportunidade de resgatar os seus erros. E para exemplificar isso, eu vou contar, então, uma história que nos foi apresentada por Irmão X, através da psicografia do Chico Xavier. E ela se chama História de um Pão. E diz assim: quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes, fumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome,
desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E por que na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração e, como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela, que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 de idade.
Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Então, essa história me pareceu um desfecho um pouco mais esperançoso, né? Um pouco mais misericordioso para aquele mal rico, né? E acho que um pouco mais realista também, porque, claro, a parábola foi contada por Jesus, e certamente que Jesus não nos enganou, mas é uma parábola, uma alegoria, que não deve ser tomada ao pé da letra. Então, por pior seja uma criatura, não acredito a Terra venha a habitar um ser 100% mau. Me recordo de anos atrás, já nem lembro mais quem me contou essa história, mas é possível que vocês se lembrem dela, porque eu já contei várias vezes. Acho que era um professor em alguma escola, num intervalo, sala dos professores, e contou para os que estavam presentes a sua surpresa. Ele morava muito próximo de uma comunidade. E num dia de feira, estava lá fazendo feira, e reconheceu um chefão lá do tráfico da comunidade, na feira. Mas o que o surpreendeu não foi a presença do homem, foi o carinho com que ele segurava uma criança. E ele nos contou isso, né, da surpresa de ver uma pessoa reconhecidamente má, perversa, criminosa, ainda assim sendo capaz de um gesto de amor dedicado, de carinho desinteressado. E é impressionante como, em meio a um oceano de crimes, uma gota de bondade pode nos abrir as portas para a regeneração. Não digo isso por acreditar que algum de nós aqui se encontre nesse nível de dificuldade, de maldade. Somos espíritos ainda frágeis, temos as nossas dificuldades, mas não acredito que entre nós haja a total indiferença, perversidade. No entanto, muitos dos espíritos atendidos nas nossas reuniões de quinta-feira acreditam-se deserdados de Deus, não por culpa do Pai, mas por sentirem-se não merecedores de novas oportunidades, pelo tanto de mal que reconhecem terem feito. Acreditam-se destinados eternamente a um inferno de sofrimento. Quando nós atendemos esses irmãos sofredores que, isentos de qualquer esperança, procuram então arrastar-nos para o mesmo inferno que se encontram, o nosso trabalho não é afastá-los de nós, mas fazê-los acreditarem que podem sim construir um futuro feliz, onde reencontrem os seus amores. Isso não quer dizer que estarão isentos de muito trabalho, de sofrimentos, de muita adversidade. Mas
um futuro feliz os aguarda, futuro no qual eles não acreditam. Então, essa história mostra como Deus é misericordioso, como Deus nos ama e aproveita qualquer migalha de bondade que nós ofereçamos como porta de regeneração para nós. Que nós, então, imbuídos do desejo de, mesmo reconhecendo as nossas grandes dificuldades, mas imbuídos do desejo de sermos úteis para espíritos em condições piores, mais difíceis do que as nossas. Não que sejam espíritos piores do que nós, mas que encontram-se mais distanciados das leis de Deus, mas que são espíritos de mesma natureza nossa, porque Deus não criou criaturas em regime de exceção. Fomos todos criados simples e ignorantes, contendo dentro de nós, integrando a nossa natureza, os germes de todas as virtudes e destinados todos a um futuro feliz, destinados a construirmos o reino de Deus dentro de nós. Pode ser que encontremos-nos ligeiramente adiante de outros companheiros nossos na caminhada evolutiva, como certamente estamos atrás de muitos que encontram-se adiante de nós. Mas, mesmo ainda passando por dificuldades, sofrendo, reconhecendo tanto de imperfeição que ainda existe em nós, olhando para baixo, reconhecemos espíritos em condição pior e nos compadecemos. E oramos, então, em conjunto, para que nos corações doridos desses nossos irmãos sofredores nasça uma fagulha de esperança. E que, assim, agarrando-se a essa pequenina fagulha de esperança, possam enxergar um caminho que os conduza de volta ao regaço do Pai. Que eles acreditem que Deus é amor, que Deus é justo, mas que a justiça não exclui. Pelo contrário, exige a misericórdia. E que se, por um lado, eles terão que expiar e resgatar todos os seus erros do passado, com esforço e abnegação, eles poderão encontrar a paz, encontrar a plenitude, encontrar a felicidade. Mas não são apenas os criminosos ainda não arrependidos, não são os espíritos perversos, aqueles ainda absolutamente materialistas e sensuais, que têm os seus sofrimentos. Muitas vezes nós, mesmo não nos encontrando em situação tão difícil, nos sentimos desanimados diante de dificuldades que nos parecem impossíveis de serem superadas. Não nos reconhecemos tão criminosos como outros espíritos que encontram-se na condição de obsessores ou aqui encarnados que realizam grandes atos de corrupção, desviando dinheiro que poderia aliviar a fome, construir casas, restaurar a saúde de tantos. São grandes criminosos aos olhos de Deus e terão que pagar por seus crimes.
outros que vivem completamente entregues à matéria, à sensualidade, aos prazeres, aos vícios, divorciados de qualquer preocupação com aliviar o sofrimento de quem quer que seja. Há ainda muitos espíritos nessas condições habitando este mesmo planeta em que nos encontramos aqui, estudando, vivendo, trabalhando e crescendo. Mas cada um, no seu estágio evolutivo, encontra dificuldades. E nós, apesar de nos acharmos em condições ligeiramente melhores do que esses irmãos ainda amplamente equivocados, também lutamos com as nossas dificuldades. Também encontramos em nós um egoísmo, um orgulho, vaidade, imperfeições essas que nos inclinam à impaciência, à maledicência, à intolerância e tantas outras viciações derivadas do orgulho e do egoísmo. E, eventualmente, olhando para nós com coragem, não com máscaras ilusórias, mas procurando avaliar o nosso real estado, muitas vezes nos entristecemos e desanimamos diante de imperfeições que nos acompanham há tanto tempo. A gente pensa, puxa, mas será que eu não vou conseguir mudar? Será que essa dificuldade eu carregarei comigo até o túmulo? Não nos podemos deixar desestimular por esses pensamentos. A chance de o momento da desencarnação nos encontrar portadores ainda de imperfeições é muito grande. Mas nós não devemos imaginar que a perfeição se dará assim de uma hora para outra. O importante é nós percebermos que estamos caminhando, que estamos fazendo verdadeiros esforços. E como nos dizem os espíritos, todo esforço verdadeiro redunda em resultado. Se eu digo que me esforço, que quero mudar e continuo do mesmo jeito, é porque não estou fazendo esforço de verdade. Dizem-nos os espíritos que aquele que diz que quer mudar, mas não consegue, tem o querer apenas nos lábios, mas não no coração. Não consegue e muito satisfeito fica de que não consiga, porque tem apego às suas imperfeições, aos seus vícios. É aquele que diz, não, eu sou assim mesmo. Nenhum vício, nenhuma imperfeição faz parte da nossa natureza. Toda imperfeição representa um estado, porque é temporário. Só faz parte de nós aquilo que estará sempre conosco. E o que nós trazemos em nós são as leis de Deus. Quando Deus nos criou, não nos impôs nenhuma imperfeição, nenhum vício. Nós os criamos em nós mais tarde. Mas são acessórios que não integram a nossa essência. E assim como nós os adquirimos, um dia nos livraremos deles. Mas precisamos estar convencidos de que isso é bom para nós.
Porque muitas vezes a persistência do erro, do vício, da imperfeição é função de nós nos agarrarmos a eles. Então é aquele que diz não leva o desaforo para casa e se orgulha de dizer isso, né? Bateu, levou, devolvo na mesma moeda, não abaixo a cabeça. Então, esse é um que, mesmo que de forma não consciente, está dizendo, sou orgulhoso e gosto de sê-lo. Então é preciso que nós identifiquemos esses nossos vícios de pensamento, essas nossas dificuldades e exercitemos uma vontade de nos livrarmos dessas imperfeições. Porque nós exercitamos por tantas e tantas encarnações determinados vícios de comportamento que acabamos nos acomodando a eles. Estamos acostumados a ser assim. Esse é o nosso primeiro impulso. Mas nem sempre foi assim. É preciso, então, que a razão alimente a vontade, estimule a vontade. Então, às vezes eu digo que quero me modificar, mas querer eu não quero, não. Porque se quisesse de verdade, já tinha me modificado. Então, a razão, ela tem que dirigir a vontade. Então, eu preciso reconhecer que os vícios e as imperfeições dos quais eu tenho dificuldade de me livrar representam comportamentos que me são gratos de algum modo. Estou acostumado com eles, gosto de agir assim. Então, a compreensão que o Espiritismo nos dá deve entrar nesse momento dizendo, olha, você pode até ter se acostumado a ser desse jeito, estar confortável assim, mas você sabe que isso não é bom para você. Então, você precisa, convencido, convicto dessa realidade, trabalhar a sua vontade, ajudar a sua vontade no sentido de alinhar-se com o seu entendimento. É isso que o Espiritismo nos ajuda a fazer. Alinhar o nosso entendimento acerca dos ensinamentos do Cristo e a nossa vontade ainda vacilante, ainda equivocada. É preciso que a razão dirija o sentimento para corrigi-lo. E isso decorre de estudo sério, estudo profundo, estudo unido à reflexão, mas um instrumento que muito nos pode ajudar nesse trabalho de iluminar através da razão o nosso sentimento e a nossa vontade é a prece. Como a prece tem efeito salutar sobre nós. Então, se nós identificamos em nós dificuldades das quais queremos honestamente, verdadeiramente nos livrarmos, que nossas preces sejam feitas nesse sentido. Peçamos ajuda aos nossos espíritos protetores, aos nossos amigos espirituais, a Deus, nos dê forças, nos dê ânimo, nos dê coragem para combatermos o bom combate,
que é sempre realizado em nosso próprio íntimo. A história do Barsabás tem um final mais feliz do que a do mal rico. Mas não pensem que, por ter sido acolhido por aquele gentil carpinteiro, que a vida do Barsabás será apenas de flores e de sorrisos. Não, certamente será uma vida dura, onde ele terá que resgatar os erros do passado, mas é uma oportunidade. E a oportunidade é a porta para a felicidade. A felicidade começa de oportunidades que nós aproveitamos. Irmão X contou a história de um espírito e de uma oportunidade. Cada um de nós é um espírito e a nossa vida é cheia de oportunidades. Que os nossos amigos espirituais nos envolvam a cada um de nós, iluminem o nosso entendimento e nos ajudem, nos inclinem a aproveitarmos as oportunidades que o amor do Pai oferece a cada um de nós. E assim, nesse nosso esforço de crescimento, tenhamos também um olhar para os nossos irmãos sofredores, porque a compaixão com que nós oramos por eles e procuramos trazer-lhes algum consolo e algum alívio, também é uma oportunidade que aproveitamos de crescimento espiritual. Então, que Jesus, que nos deu exemplo do aproveitamento das oportunidades que Deus nos oferece, continue nos amando e interessado por cada um de nós aqui na Terra. Recebe o amor do Cristo. Então, que nós nos deixemos inundar por esse sentimento de amor com que o Pai, com que o Cristo, com que o nosso anjo guardião, com que os nossos espíritos protetores e familiares, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos. Nossa, é muito amor que nós recebemos, meus queridos. Que esse amor nos alimente e sustente e que façamos assim cada vez mais